Graça e paz de Jesus, povo de Deus, alegria poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês nessa noite. Eu quero conduzi-los num texto de sabedoria, numa literatura sapiencial das Escrituras, no livro de Provérbios, capítulo 6, a partir do verso de número 6, nós vamos falar hoje sobre preguiça. Quantos sermões você já escutou sobre preguiça? Talvez você já tenha escutado uma palestra motivacional, talvez você já tenha escutado algum outro tipo de conteúdo relativo a isso, um coach, alguma coisa nesse sentido, mas você sabe o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre preguiça. Nós vamos descobrir nessa noite juntos. Provérbios capítulo 6, a partir do verso de número 6, diz assim a palavra de Deus: Vá ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara sua comida. No tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. Só até aqui. Feche seus olhos. Senhor Deus Pai, que a Tua palavra fale conosco nessa noite. Que seja instrução para a nossa semana, que começa no meio dos nossos trabalhos e vocações, naquilo que o Senhor nos deu para fazer, na criação de filhos, tudo que circula e está em volta da nossa vida diante do Senhor, que essa palavra seja instrutiva para nós. Em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história, uma lenda, na verdade, sobre um preguiçoso do sertão, que, apesar de ser uma história engraçada e um tanto quanto anedótica, ela ilustra bem o quanto o preguiçoso é abandonado à sua própria sorte e, por fim, perecerá por causa da sua apatia diante da vida. A história é a seguinte: era uma vez, num lugar longe e distante do sertão, o homem mais preguiçoso que já existiu debaixo do céu e acima da terra. Diziam que quando ele nasceu, ele nem chorou, pois ele era preguiçoso e deixou para chorar depois. O tempo foi passando e esse menino foi se tornando cada vez mais preguiçoso, cada vez mais. Não queria saber de trabalhar com seu pai ali na roça e se fatigava só de pensar em ter que arar a terra. De toda forma, quando ele era jovem, o seu pai acabou morrendo. E como ele era o único parente que tinha ali, ele acabou sozinho no mundo e com um sítio para cuidar. Não demorou muito, veja bem, o mato cresceu, em volta da sua casa ficou aquela bagunça e logo ele ficou sem mantimento, sem ter o que comer. Diante do desafio de ter que trabalhar, produzir o seu próprio alimento, ele pediu ao vizinho e compadre dele que o enterrasse vivo. E apesar do pedido estranho, a crendice daquele vizinho fez com que ele aceitasse aquele pedido, com medo de ter vários anos de azar, coisa dali do sertão. Então eles fizeram um cortejo para essa ocasião. E quando passaram por um fazendeiro ali naquela região muito rico, quando esse soube o motivo do cortejo, ele ofereceu ao preguiçoso 10 sacas de arroz. O preguiçoso, então, chegou de canto, perguntou para o fazendeiro: esse arroz, ele está bem separadinho? Ele está limpinho? Ele está fritinho? Ao passo que o fazendeiro respondeu: não está. Então o preguiçoso disse: toque o enterro, pessoal, vamos seguir com o cortejo. Apesar dessa historinha um tanto quanto cômica, que ela é contada para crianças ali, é perceptível uma lição para nós a respeito da preguiça, que ela arruína a vida do indivíduo, ela acaba com a vida do indivíduo. A preguiça, ela nos isola, nos deixa pobres e, por fim, ceifa a nossa vida. O livro de Provérbios fala muito a respeito da preguiça e essa sua nocividade, ela é tão clara que nós temos textos como esse para aprendermos, para aplicarmos na nossa vida. E, de fato,
entendendo o que a palavra de Deus tem a nos dizer, viver uma vida que o glorifica. Nós aprendemos ao decorrer da vida que provérbios são palavras de sabedoria. Nas mais diferentes e variadas culturas existem os seus provérbios. Não diferente, os provérbios que encontramos selecionados aqui nas Escrituras são as palavras de sabedoria da parte de Deus para nós, inspirando homens como Salomão, Agur, Lemuel, para nos aconselhar indivíduos como eu e você sobre essa vida debaixo do sol, para usar uma linguagem própria de Salomão, sobre essa vida terrena que nós temos. Ainda de maneira mais contundente, o livro de Provérbios nos ensina a olhar para a nossa vida e nos perguntarmos a respeito de cada caminho que a gente toma, de cada ação que a gente toma, se aquilo se constitui como uma sabedoria ou como uma estultícia, uma tolice. Veja que a literatura sapiencial, essa literatura de sabedoria, ela não é um cálculo egoísta de como nos darmos bem na vida, mas são conselhos centrados em Deus e que, por fim, resultam na glória desse mesmo Deus que nós cremos. É mais evidente essa leitura de sabedoria, desse livro sapiencial, quando nós olhamos o seu editor e um dos seus redatores, Salomão, que pediu sabedoria ao próprio Deus. Você se lembra do pedido de Salomão? Narrado ali no 2º livro das Crônicas, no capítulo 1, Salomão, diante de tudo que ele poderia pedir em oração a Deus, ele pede sabedoria. Nós devemos enxergar o livro de Provérbios da mesma maneira, como pessoas que querem viver em sabedoria para a glória de Deus, para a glória do Criador. É assim que nós lemos o livro de Provérbios. Quanto à estrutura do livro, para que você não fique perdido e entenda o que está acontecendo, é comum que os estudiosos dividam o livro de Provérbios em 7 sessões, sendo que a primeira sessão, ela compreende aí do capítulo 1 até o capítulo 9. Então essa é a primeira sessão do livro, e ela é de autoria do rei Salomão. Ainda que não haja aqui uma data específica para essa compilação, nós sabemos que o seu autor é Salomão, sabemos que é uma primeira sessão do livro, e ela está fortemente indicada ali, talvez no seu reinado em Israel. E essa primeira parte, essa primeira sessão, ela consiste de um prólogo e de um epílogo. Temos então um prólogo e um epílogo. O prólogo vai do capítulo 1, do verso 8, até o capítulo de número 8, no verso de número 36. Enquanto o epílogo, finalmente, dessa sessão, consiste na perícope, na passagem do capítulo 9, dos versos de 1 a 18. Então, assim, você já consegue se situar, entender as sessões do livro. O prólogo, onde essa nossa passagem aqui se encontra, consiste de 12 poemas. Nós temos 12 poemas bem encaixados, dos quais 10 são palestras do pai para o seu filho. Tanto é que a expressão mais encontrada aí é filho meu. E nesses 10 poemas, nós temos 2 pausas, 2 interlúdios. A passagem aqui de Provérbios, capítulo 6, versos de 6 a 11, situado nessa primeira sessão, ela é como um apêndice entre as lições que estão acontecendo ali no texto, em que o autor vai trabalhar 3 tipos inferiores de ser humano, de homem, de humanidade. O primeiro, do verso 1 a 5 aí no capítulo 6, é aquele que se torna fiador. Esse é o primeiro. O segundo é justamente aqui a nossa passagem, o preguiçoso, dos versos de 6 a 11. E o terceiro, dos versos de 12 a 19, no capítulo 6, é contra o homem que quer ser revolucionário. Então são 3 advertências. Feita essa contextualização, meus irmãos, nós estamos prontos para entender o que está acontecendo aqui nessa passagem, com o que nós estamos lidando, afinal de contas, que é sobre a preguiça, sobre o preguiçoso, sobre essa temática da preguiça como algo que nos arruina, que acaba com a nossa vida, que nos coloca numa posição de inferioridade, segundo a sabedoria judaica aqui, tal como na história que nós contamos na introdução. Eu gostaria de ver esse tema com você nessa noite sobre a seguinte perspectiva. Esse é o tema da mensagem. Uma advertência, uma palavra de advertência
contra o preguiçoso. A linha condutora da passagem, aí no começo do capítulo 6, tratando então desse fiador, que é um tipo inferior de homem, vai para os versos 6 a 11, agora advertindo contra o preguiçoso. Nós estamos numa segunda parte de uma advertência aqui. O sábio começa usando essa mesma questão do empobrecimento econômico para mostrar esse personagem que é tão emblemático aqui no livro de Provérbios. E advertir todos os leitores contra uma apatia em relação à vida, que qualquer um de nós pode acabar caindo nessa armadilha. No livro de Provérbios, o preguiçoso, ele é um personagem de destaque. Não por ser louvado e não para ser louvado, mas porque a sua atitude, o seu estilo de vida confrontam diretamente com aquilo que é o alvo do livro, que é a sabedoria em Deus, uma vida de sabedoria, uma vida sábia, uma vida bem vivida, diriam os filósofos. É pelo contraste com o mau exemplo e pela intenção do pai de ensinar o seu filho com a dureza e as consequências do pecado e a sua realidade, que nós somos tomados então pelo entendimento de que nós precisamos agir de uma maneira oposta a essa da advertência contra o preguiçoso. Pois precisamos, afinal de contas, de uma maneira sábia de viver. Precisamos disso. Uma maneira que não nos leve para um buraco existencial, que não nos leve para uma vida de mediocridade diante de Deus e diante dos homens. O sábio está nos advertindo a isso. E nessa perspectiva, você pode observar com muita claridade aí no texto dois momentos aqui na nossa passagem, que serão os nossos 2 pontos aqui do sermão. O primeiro, dos versos de 6 a 8, a advertência para o preguiçoso para que ele aprenda com a formiga. O preguiçoso deve aprender com a formiga. O tema preguiçoso ocorre 13 vezes no Antigo Testamento. E todas essas ocorrências, adivinha onde estão? No livro de Provérbios. Todas as vezes que a palavra preguiçoso aparece no Antigo Testamento, essas ocorrências estão no livro de Provérbios. Então existe uma temática aqui sobre a preguiça, quando os autores de Provérbios lidam com um tipo de homem ou de humanidade que é o homem insensato, a respeito da sua insensatez. Porque o preguiçoso, ele não é de natureza confiável. Ele é o mestre da procrastinação. Ele sempre deixa para depois aquilo que deve ser feito. Além do mais, ele é fonte de aborrecimento para todos aqueles que querem tratar com ele. Você pode ver isso aí, ó. Abre aí a sua Bíblia em Provérbios 10, 26. Um pouco na sequência aí do texto. Olha o que é dito sobre a figura do preguiçoso. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Que linguagem pesada, né? Agora, veja lá no capítulo 26 do mesmo livro de Provérbios, no verso de número 6. Olha o que ainda é dito sobre o preguiçoso. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. Tolo aqui, outras traduções trarão preguiçoso. Veja que essa figura, ela traz vergonha, inclusive para os seus pais. Volte aí no capítulo 10 de Provérbios, agora no verso de número 5. Olha o que é dito sobre o preguiçoso. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Em Provérbios, meus irmãos, a questão da preguiça, ela ultrapassa questões de mera imperfeição de caráter. Elas se transformam em uma questão moral, uma vez que afeta o nosso relacionamento, o relacionamento do indivíduo para com o próprio Deus. Então é uma questão moral, porque isso afeta o relacionamento para com Deus, o relacionamento para com os outros e para consigo mesmo. E o preguiçoso, por fim, lá em Provérbios 12, 24, a gente não precisa ler esse texto, é dito que ele perde a sua liberdade, pois ele cai na artimanha e na armadilha da preguiça e não consegue sair.
O preguiçoso nunca chega a lugar nenhum. E essa é a advertência que nós temos aqui nos versos de 6 a 11. Os dois momentos que dividem aqui o sermão advertem com a mesma linguagem. Ó preguiçoso, verso 6 e verso 9. Como que chamando a atenção para uma advertência que vai seguir. O imperativo aqui que aparece no texto hebraico para nós é da mesma natureza no português. É um imperativo também, que diz tão de cara, tão logo, o que o preguiçoso precisa fazer ou se ater. E aí é dito, vai ter, ou seja, aprende com a formiga. O preguiçoso é chamado a aprender a sabedoria do trabalho, da vida, com a formiga. E, universalmente, todos nós somos chamados a aprender com a formiga. Essa formiga aqui, ela é provavelmente a formiga ceifeira, ou a formiga de fogo, muito comum ali na região da Palestina. Uma formiga aguerrida que sempre se coloca em marcha, que inclusive tem uma toxina, não queira ser mordido por uma dessas formigas, mas é uma formiga que sempre está posta em marcha, sempre trabalhando, encontrada por toda aquela região ali da Palestina. Então é dito para nós aí, vá ter com a formiga ao preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida. No tempo da colheita, ajunta o seu mantimento. Vai ter com a formiga. Segundo nos diz um comentarista, um erudito do texto, lendo esse texto de Provérbios e comentando, essa é uma maneira de deixar o preguiçoso duplamente envergonhado e também de ensiná-lo um caminho a partir da diligência. Primeiro, porque a formiga ela não precisa de um fiscal. A formiga não precisa de alguém que a cutuque e a chame ao trabalho. Ela não precisa de um chefe. Ela não precisa de um administrador, um comandante, porque ela vai agir de maneira natural. E naturalmente ela sobreviverá ao custo do seu trabalho. O filósofo Aristóteles também observou essa característica das formigas. Ele diz isso em uma das suas obras, de não precisarem de governantes para dirigi-las. Veja como a verdade de Deus ela é vista em outras literaturas, em outros tipos de conhecimento, porque ela é sabedoria da parte de Deus. Então a formiga ela não precisa de alguém que a chame ao trabalho, ela simplesmente vai. Naturalmente ela se move em direção a isso. Em suma, a formiga nos ensina sobre diligência, sobre autodisciplina, sim, sobre previdência. E segundo, que a formiga, ela também sabe discernir os tempos. Ela sabe que nos dias difíceis do estio, ou seja, os dias do verão, os dias da ceifa, é que o ano vai ser ganho. É ali que ela vai fazer o seu montante. É ali que ela vai procurar o seu alimento. E em prol disso ela trabalha. Mas haverá o tempo do inverno, com o qual a formiga, ou seja, uma metáfora aqui para todos aqueles que precisam se preparar, estarão a salvo. Essa mesma linguagem ela é encontrada no livro de Jeremias, no capítulo 8, lá no verso 20. Ali, por altura daquele texto, Deus está disciplinando o seu povo e diz para aquele povo que aquele é um povo despreparado, pois é um povo que não ajuntou no verão e vai chegar o inverno, eles terão dificuldades. O preguiçoso, por sua vez, ele não discerne os tempos. E para ele, tudo é desânimo. Tudo é custoso demais. Tudo é trabalhoso. Quando chega a hora de agir, muitas vezes já é tarde demais. Porque ele não preparou o seu alimento no verão e nem ceifou para juntar comida. Essa é a vida do preguiçoso. Deus proveu o alimento. Deus nos dá o trabalho, a vocação diária. Mas a formiga, com a qual nós devemos aprender, de maneira muito diligente e de um modo apropriado, como está demonstrado aí nas conjunções dos verbos, que está dizendo sobre ajuntar enfaticamente, sabe que é tempo de trabalhar. E por isso vai a colheita, a preparação.
O faraó, lá em Jeremias, capítulo 46, verso 17, deixou passar o tempo adequado. Os vigias cegos de Israel, lá em Isaías, capítulo 56, não discerniram o tempo e se embriagaram mais no dia seguinte. Veja quanta sabedoria há para nós. Nós temos muito que aprender com a formiga nesses dois aspectos. Primeiro, porque talvez sejamos pessoas que esperam a ordem de outras pessoas, para que nós nos movamos existencialmente, para que a gente procure alguma coisa para fazer, para que a gente de fato trabalhe. Talvez sejamos acomodados. E a palavra de Deus está nos dando uma dura advertência. Estamos sempre à espera de uma bronca, de uma advertência, de uma chamada, de uma chamativa, para que então a gente comece a pensar em planejar. O nome a que isso se dá é preguiça. Preguiça. Poderíamos aí recorrer às miríades e várias escolas de psicologia que diriam que são traumas, são medos, são modos de criação. Mas no final da ordem do dia, da vida real, estamos diante da nossa preguiça e da tentação de ficarmos parados, inertes, esperando que alguém fiscalize a nossa vida, nos dê ordem de comando para que a gente saia do lugar. Essa não é a maneira sábia de viver e tampouco glorifica a Deus, diante dos recursos que Ele nos deu e que Ele mesmo depositou nas nossas mãos. Nós temos uma maneira sábia de viver e não é essa. Além disso, nós também somos preguiçosos quando nós não olhamos para o tempo corretamente. Se tratarmos os dias com a mesma apatia costumeira, nós nunca cresceremos, não cresceremos. Quer seja no nosso relacionamento pessoal com Deus, quer seja nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, se o dia passa para nós e o nosso olhar para com esse dia é um olhar apático, nós não cresceremos e não cresceremos no nosso relacionamento com Deus. E esse é um tema muito caro aos pais, mamães aqui presentes, para que ensinem, instruam seus filhos, sejam eles crianças ainda, adolescentes ou jovens. Não deixe o seu filho ficar apático na vida. Não deixe. Ensine os valores bíblicos do trabalho honesto, de ajudar em casa, de ajudar o próximo, de crescer mediante a isso em graça no Senhor, para que ele nunca se acomode e ache que está de férias prolongada na casa dos pais. Tem filho aí assim? Que acha que está em uma espécie de férias prolongada? Isso não é jogar duro, meus irmãos. Isso não é jogar duro, pais, com seus filhos, mas é ensiná-los no caminho da sabedoria. E que presente você poderia dar de melhor ao seu filho do que ensiná-lo no caminho da sabedoria? O segundo ponto do nosso sermão está aí nos versos de 9 a 11. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. É preciso deixar claro que a sabedoria bíblica aqui para nós, ela sempre implica em alguma espécie de julgamento. Nós temos a sabedoria sendo colocada e nós temos como implicação se nós vamos viver essa vida ou não. Se não a vivermos uma vida de sabedoria, se não seguirmos os conselhos da advertência, nós seremos condenados, seremos julgados. O insensato, o tolo, ele será condenado. E aquele que busca a justiça e busca ser sábio, vai ser recompensado. Então nós temos duas facetas aqui da sabedoria. Nós temos a recompensa, mas nós temos também a condenação. Mas claro que isso não é uma barganha, mas é a ordem natural pela qual Deus fez todas as coisas. Quando nós seguimos no caminho de vida, seremos abençoados por Ele. Se seguimos no caminho de desobediência, seguiremos o caminho da morte e seremos condenados.
Uma maneira clara de dizer isso em forma de ditado é: uma hora a conta chega. E de fato ela chega. Se estamos vivendo em sabedoria ou não, uma hora a conta chega. E a conta irá chegar para o preguiçoso. E como de assalto ele é tomado por um ladrão, e ele será tomado também pela pobreza e lançado numa cova existencial, numa crise, por conta do seu repentino empobrecimento, diz aí o verso 11. Mas antes que a conta chegue, o sábio ainda faz duas perguntas em forma de apelo aqui. Até quando ficarás deitado? E quando te levantarás do teu sono? Verso de número 9. Aqui há um paralelismo, uma repetição para dar esse tom de advertência. Isso é muito comum no texto hebraico. Quando os textos se repetem lá em Provérbios, esse paralelismo, nós temos aqui uma ênfase. O autor, o pai para o seu filho, no seu sermão, na sua palestra, está dizendo: atente para as minhas palavras, eu estou dando ênfase nelas. E a figura muda então de perspectiva, não é mais a comparação com a formiga, mas agora é o indivíduo que só dorme, criando agora um contraste gritante de atitude perante a vida. Aquele que só dorme. A primeira pergunta, até quando? Sugere aí na continuidade da passagem que o ano de trabalho, ou seja, a colheita, está em andamento já há algum tempo e até o momento presente o preguiçoso não se moveu. Ele não se moveu. Ele não se prontificou ao trabalho. De modo que a temeridade aqui para nós da condenação, dessa interrogativa, nos mostra que em tão pouco tempo ele será julgado e condenado. Julgado e condenado. E a segunda pergunta, que é sobre esse levantar do sono, é um último apelo que nós temos aqui. Para que o preguiçoso saia do lugar, se mova, saia da letargia, da apatia para com a vida e finalmente corra atrás, tentando recuperar um tempo que foi perdido. Ainda é possível, ainda há tempo, ainda há promessa bíblica num texto que nos fala na sua segunda parte de condenação, ainda há uma promessa de possibilidade de recuperar um tempo que já se foi. Esse sono letárgico é uma figura poética que aparece aqui no texto para dizer que o negligente, o indolente aqui, conforme é visto lá no Salmo de número 68, versos 13 e 14, o texto diz: por que repousais entre as cercas dos apriscos? Nos dá uma ideia de saia, mova do lugar, recupere esse tempo que já foi perdido, mas vá atrás. A ideia de movimento, a ideia de quando você vai sair ou se levantar desse sono para de fato e finalmente trabalhar. Os versos 10 a 11 são os versos mais temerários aqui do texto. Pois partidas as últimas advertências aqui contra o preguiçoso, o sábio propõe a dissecar quais são as consequências do comportamento do mesmo, do preguiçoso. Um comportamento que até então não mudou e não muda, dado a ênfase com que o sábio fala. E então vem a condenação vindoura. Na nossa tradução fica um pouco difícil de entender alguns movimentos que nós temos aqui no texto hebraico. Isso é natural. Nós estamos lidando com uma língua morta, no seu sentido bíblico. Então, muito da nossa tradução requer um esforço, requer uma diligência, requer um trabalho. A gente não pode ficar preguiçoso diante do texto, e os biblistas sabem disso e pensam sempre na melhor tradução possível. Mas aqui nós temos aquilo que a gente chama de quiasmo. O que é um quiasmo? O quiasmo, ele acontece no texto uma espécie de retórica. Essa retórica, ela acontece como se fosse um diálogo aí. É como se o preguiçoso implicitamente estivesse retrucando. É como se ele estivesse dizendo assim, deixe-me dormir mais um pouco. Me dê um pouco para dormir, que é o que aparece aí. Como que respondendo essas perguntas do sábio, até quando? Quando você se levantará do seu sono? E ele, é como se ele dissesse, um pouco mais de sono.
Deixe-me dormir mais um pouco. Verso 10 aí. Como algo do tipo assim, algum dia eu faço, mas agora não. Agora não, deixa para outro dia. Outro dia a gente resolve essa questão. Esse retrucar é o que está aparecendo aí nos versos de 10 a 11. O cruzar de braços é um movimento de passividade. Um movimento universal de esperar com uma certa dose de apatia. E quantos de nós, meus irmãos, partindo para uma parte muito prática desse sermão, já não dissemos isso para os outros e para nós mesmos? Quantas vezes nós não adiamos as coisas? Quantas vezes nós não somos nós aqueles que cruzam os braços diante da vida? O preguiçoso, ele fica embriagado no seu sono narcótico, que o faz fugir da realidade, não se comprometer com ela, não se comprometer com a vida. Ao contrário desse sono narcótico, o sono do trabalhador, que também aparece no livro de Provérbios e em outro livro de sabedoria, em Eclesiastes, capítulo 5, verso 12, é um sono que traz descanso, um descanso justo. Aquele que se põe a trabalhar experimenta da parte de Deus descanso justo. Lembremos-nos disso todas as vezes que estivermos pensando em tirar um cochilo, nos diz um dos comentaristas desse texto também, da seguinte maneira: ele não se compromete com uma recusa, preguiçoso, mas engana a si mesmo com a pequenez das suas rendições. Assim, centímetro por centímetro, minuto por minuto, suas oportunidades lhe escapam. Essa é a vida do preguiçoso, porque ele está sempre numa posição de rendição, de procrastinação. Deixa eu fazer isso depois, vai. Agora não. Agora eu estou cansado, deixa eu tirar um cochilo. E esse cochilo aqui ilustra não um cansaço físico, mas um buraco existencial de alguém que não está a par da realidade, da vida comprometida, de uma vida de sabedoria. Por fim, a pobreza sobrevém ao preguiçoso. Ele tardou demais em agir e agora será surpreendido com seu empobrecimento. O empobrecimento, apesar de primariamente econômico aqui no texto, é também uma metáfora para o empobrecimento na vida como um todo. Ou seja, o empobrecimento nos relacionamentos, materialmente, espiritualmente. Sabe uma maneira como nós nos tornamos pobres nos nossos relacionamentos? Quando a gente deixa para acertar as questões depois. Sabe aquela conversa que você está adiando com o seu filho, com a sua filha, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parente, mas você sempre fica pensando que vai ter uma oportunidade lá na frente. Isso é preguiça de resolver as coisas. E isso empobrece os seus relacionamentos. Veja como isso arruina a nossa vida. Veja como isso nos coloca num estado de inferioridade diante da vida de sabedoria proposta por Deus. A gente pode ser preguiçoso até mesmo, meus irmãos, no meio do nosso ativismo. Talvez você pense, pastor, essa palavra não é para mim. Eu sou trabalhador, eu sou trabalhadora, eu acordo cedo, eu levanto bem cedinho, preparo as coisas, vou para o trabalho, volto e faço muitas coisas, mas até mesmo no meio do nosso ativismo nós podemos ser preguiçosos. Quando nós não fazemos aquilo que deve ser feito, mas colocamos outras coisas no lugar, para que a gente sinta um senso de que sejamos trabalhadores ou pessoas ativas. Mas isso talvez não corresponda à realidade, porque você pode estar colocando algo no lugar para não cuidar dos seus filhos direito, para não cuidar do seu relacionamento matrimonial. Então você inventa 1000 coisas para dizer que você é uma pessoa ativa, mas no fim das contas você está deixando de lado aquilo que precisa ser feito, aquilo que precisa ser olhado com mais atenção e carinho. Isso é preguiça também. Isso também é preguiça. O autor de Provérbios, ele não está preocupado aqui com acúmulo de riquezas, como alguns poderiam olhar para o texto e sugerir, mas sim com esse estado de insensatez, de escravidão, que o preguiçoso coloca para si mesmo. Os preguiçosos, eles nunca conseguem se realizar na vida. Estarão sempre no estado de autocomiseração, culpando as faltas de oportunidade em todos os âmbitos da vida, porque não se movem,
O apóstolo Paulo, exortando a prática dos deveres aos cristãos, é muito claro sobre aqueles que não queriam trabalhar. Eu vou chegar nesse texto quando a gente retomar a série na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu dei uma pausa, mas quando nós voltarmos, nós depararemos com esse texto, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versos de 8 a 10, quando ele diz assim, o apóstolo Paulo: nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos em exemplo nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isso, preste atenção: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Se alguém não quer arcar com o trabalho, não coma. É visível que aquele que não trabalha, aquele que não se move a isso, ele perecerá. Seja por fome ou por nunca progredir na vida. E é claro que nesse momento também se faz necessária uma meia-culpa. Quando dizemos que vários movimentos do protestantismo foram influenciados por um catolicismo incipiente, que traz um visualizar da vida com um olhar ascético. O que é esse olhar ascético? É aqueles que olham para a vida e têm uma posição de letargia, como se isso fosse glorificar a Deus. Nós não vamos trabalhar, nós vamos para os mosteiros e vamos viver de oração lá o tempo todo, e nós não vamos nos contaminar com essa coisa suja e feia e horrenda chamada trabalho. E muitos círculos protestantes no evangelicalismo foram capturados por essa ideia de que o interessante da vida mesmo não é arregaçar as mangas e trabalhar, mas é ficar numa posição passiva esperando a volta de Cristo. Essa não é a posição do cristão sábio. Nós esperamos a volta de Cristo enquanto nós trabalhamos, enquanto nós nos movemos, enquanto nós agradamos a Deus com a nossa vida de vocação, de trabalho, de labor, de criação de filhos, de carreira. É assim que nós vivemos para Deus. Então, faz necessário essa meia-culpa, porque talvez você foi influenciado por essa ideia no passado, de que o trabalho é um mal necessário. Não é, meu irmão. O trabalho vem antes da queda, glorifica a Deus, e também é uma maneira, uma dinâmica de Deus nos mostrar que Ele trabalha em favor de nós. Irmãos, se vivermos na preguiça, nós seremos condenados. E é isso que a Bíblia está nos ensinando aqui no livro de Provérbios. E mais uma vez eu me dirijo aos pais, aos jovens que estão aqui me escutando nessa noite. Não cultive preguiça na sua vida, e nem na vida dos seus filhos. Não é só uma imprecisão de caráter como Hollywood prega. Hollywood coloca a figura do preguiçoso como alguém carismático, né? Uma figura interessante ali. O preguiçoso é sempre colocado nessa vertente em Hollywood. Mas aqui, para nós, é uma questão moral. É uma questão de pecado contra o próprio Deus. Por vezes, nós nos culpamos de uma vida difícil, quando, na verdade, nós dormimos demais. Ficamos letárgicos demais. Nós não nos movemos. Muitas vezes nós culpamos a dificuldade da vida, quando, na real, nós somos pessoas que nutrem preguiça. Então o texto está falando diretamente a todos nós. Quando a gente não corre atrás dos desafios, das promoções, dos estudos, das oportunidades, porque essas coisas dão trabalho demais, pastor, não quero mexer com isso. Isso é preguiça. E depois nós reclamamos e ficamos até indignados contra Deus. Deus, por que minha vida não muda? Preguiça? O trecho que nós acabamos de meditar continua com seu sentido muito claro para nós hoje. O sentido do texto não mudou. Nós não podemos nos dar ao luxo do pecado, da preguiça. Ela se torna uma barreira contra Deus. A preguiça é pecado, e como todo pecado, as suas consequências são as consequências da rebeldia contra o próprio Deus. Por causa disso, meu irmão, eu quero te dar um alento também nesse sermão. Talvez você pense, pastor, isso já é um traço tão meu.
eu sou um procrastinador. Eu sou uma pessoa preguiçosa, pastor, confesso. Eu sou alguém difícil para agir e eu preciso que os outros me deem bronca para eu sair do lugar. Isso já é um traço que está dentro de mim. Tem uma boa notícia para você. Tem uma boa notícia para todos nós. E a boa notícia é o Evangelho de Jesus Cristo. A boa notícia é que Jesus crucificou na cruz do Calvário esses pecados também, da preguiça, da procrastinação. Jesus ali na sua obra redentora chamou toda a responsabilidade para si daquilo que nós, eu e você, não conseguiríamos, que é de nos transformarmos. Talvez você já ouviu uma bela palestra a respeito disso, sobre preguiça, sobre vencer na vida e crescer, e todas elas partem de um pressuposto que você dá conta. Não é verdade. A gente não dá conta. A gente fica pelo caminho. Se não é nesse pecado, é em outro. E a gente descobre a nossa limitação, a nossa pequenez. E a gente descobre também que é só no Evangelho de Jesus que nós temos alegria, paz, conforto, porque a nossa vida é transformada, é mudada por um amor tão grande que nos faz pessoas não mais preguiçosas, que nos faz pessoas não mais dadas à luxúria, que nos faz pessoas não mais dadas à ira pecaminosa, mas que nos faz pessoas que querem viver uma vida de sabedoria porque querem agradá-lo. Essa é a mensagem da cruz. A morte que eu e você não poderíamos morrer transforma o nosso caráter, nos tira esses ditos traços de caráter ou imperfeição que na verdade são pecado contra o próprio Deus e nos coloca numa posição de justiça. Nós somos finalmente justificados em Cristo Jesus e temos agora a perspectiva correta para viver a nossa vida. Nós não podemos nos salvar das nossas próprias mazelas, mas Cristo já nos salvou dela. Cristo já te salvou da preguiça, meu irmão e minha irmã. Cristo já te colocou num lugar em que você pode finalmente encontrar descanso, mesmo que a sua rotina seja agitada, mesmo que você esteja vivendo os desafios aí da sua carreira, do seu trabalho, mas continue, não desanime. Essas são as palavras para nós de conforto, palavras que dizem também que nós devemos nos atentar nesse relacionamento com Ele. Nós não conseguimos mudar a nós mesmos, mas Jesus nos muda. Permita-me aplicar o texto com pelo menos 2 aplicações para que você saia daqui dessa noite já praticando o texto amanhã na sua rotina. A primeira é que aprender com a formiga é praticar. É praticar. Com isso em mente, nós passamos da mera compreensão para a atuação. E como então nós aplicamos esse texto para a nossa vida? Como que nós somos e podemos ser de fato como a formiga? É necessário então começar a nos mover, meus irmãos. Faça uma lista. Faça uma lista dos seus projetos, dos seus sonhos, mesmo aqueles que estão engavetados, e não importa a idade que você tem. Você está vivo, com certeza você ainda tem algum projeto. Você tem algum sonho diante de Deus. Daquilo que você poderia fazer para ajudar mais as pessoas, os seus pais, os seus familiares, o seu cônjuge. Faça uma lista dessas coisas, coloque isso na presença de Deus. Essa é a grande diferença de uma palavra motivacional e coach para a palavra de Deus. A palavra motivacional para aqui. Ela diz, faça uma lista e vá atrás dos objetivos. A palavra de Deus nos diz, faça essa lista, mas coloque ela na presença de Deus. Coloque ela na presença de Deus e reconheça que só na graça e na força dele você pode se mover e existir. E tão logo for possível, em oração e ação, busque cumprir aquilo que você tem colocado diante de Deus. Se mova, não espere uma bronca para agir. Ao colocar em ação, reconheça que não são seus méritos. Esse é um outro engano que a palestra motivacional diz. Que você consegue porque você é bom, você tem mérito. Não, meus irmãos. Até o ar que a gente respira é dado por Deus. Significa que a força que a gente tem para levantar da cama é a força que Deus nos dá. Então não tem mérito em nós, só gratidão.
só alegria de saber que Deus nos faz pessoas à sua imagem e semelhança, e que por causa disso podemos trabalhar, podemos agir. Não é pelos seus méritos, mas é porque o próprio Deus te dá a força. Uma segunda e última aplicação para esse texto é literalmente quanto ao sono. E esse é um assunto controvertido, né, por causa da medicina, dos próprios costumes que a gente adquire ao longo da vida, mas também é um assunto bíblico. E por ser um assunto bíblico, precisamos de coerência. Você deve ajustar o seu sono de um modo que glorifica a Deus. Eu aprendi muito isso com o pastor John Piper. Se você dorme muito pouco, você está dizendo uma mensagem muito clara: você não confia em Deus. Porque você quer trabalhar até mais tarde, quer pular suas horas de sono, porque você não confia em Deus. Porque você acredita que é na sua força que você vai conseguir. E se você dorme demais, você vira a figura do preguiçoso, que não se move. Então ajuste o seu sono. Quanto que você pensou, né, que as suas horas de sono seriam o tema de sermão? São, meu irmão. A palavra de Deus ajusta até isso na nossa vida. Veja se você está dormindo demais ou dormindo de menos, e ajuste isso na presença de Deus, como você dizendo para a sua própria alma: eu confio no Senhor. Eu preciso das minhas horas de sono e de descanso, e eu preciso que elas sejam, de fato, diante da presença dEle, para que eu não me torne nem um insensato que não confia e nem um insensato que é preguiçoso. Pare para refletir a respeito disso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Eu desejo que a sua vida seja uma vida de sabedoria diante de Deus. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra, ela é verdadeira para nós. Ela nos instrui, ela nos tira de uma zona de conforto, de um lugar em que a gente não quer agir ou quer agir por impulso, para um lugar em que a gente age por sabedoria, que a gente age por orientação. E a Tua palavra nos orienta nessa noite a uma vida de fato que te agrada. Amanhã, Senhor, muitos de nós, a grande maioria, será lançada nos desafios da vida. Na criação dos filhos, de ter que levar para a escola, de preparar o alimento, de ter que ir para o trabalho, de fazer tantas coisas. Meu desejo, a minha oração, Senhor, é que a gente não faça todas essas coisas de forma imprudente, mas faça como pessoas e indivíduos que glorificam ao Senhor, que querem viver o reino do Senhor, que querem ajudar mais as pessoas. Que assim seja o nosso coração, para que a gente entenda o nosso lugar aqui no mundo, como portadores, embaixadores do Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.